Antes de passarmos aqui as perguntas, o presidente quer dizer umas palavras, porque ele tem que se retirar. Eu acho que as exposições nos mostram, eu não vou repetir o que já foi dito, não precisa, mas mostraram claramente a situação de emergência em que nós estamos. Não só a emergência educacional, mas a financeira. Não é? A gravidade é maior do que as pessoas têm consciência. Pessoas, eu me refiro a todos, inclusive os partidos, inclusive o Congresso. Quando você olha os números, está claro o que está acontecendo. Um aumento de pessoal nessa volume que foi mostrado aqui nos últimos 4 anos, país nenhum resiste. E são gastos fixos que são indexados a uma opção de coisas, vai ser um aumento constante. E, na verdade, eu acho que o Mansueto chamou a atenção para uma coisa que é muito difícil de ser feita, porque o gasto, chamado gasto social, cresceu muito e teve êxito. Bom, aparente pelo menos. Mas mais do que aparente, teve algum êxito. Como é que você mexe nisso? E vai ter que mexer. E vai ter que mexer. Quer dizer, a expansão do chamado gasto social foi desmesurada. Nós vivemos um momento de grande ilusão nos últimos 4 anos. E ainda tinha uma ilusão concreta que era o pré-sal. Agora nem ela. O pré-sal ia salvar tudo, mas nem ela. Então, a realidade implica. Agora, por outro lado, como a educação é tão, todo mundo sabe, tão sensível, tão importante, mesmo a ideia que a Maria Helena levantou de rever, eu acho que era preciso começar a pensar numa fase transitória. Porque o Brasil vai entrar na UTI, queira ou não queira, já entrou na UTI. Então, precisa ver quanto tempo vai ficar na UTI, 2 anos, 3 anos. Vai ter que haver um ajuste provisório de tudo. Tem essa também. Não vai voltar para o quarto, mas quanto tempo vai ficar na UTI é um problema sério. E o Congresso vai ter que tomar decisões que está tomando com muita dificuldade, porque não tem noção dos números, não sabe. Ontem, por poucos votos, se evitou um aumento de 34 bilhões de reais. 34 bilhões, bilhões, parece que tudo é tostões. Não é muito dinheiro. Né? E nós estamos assim, até agora o país não está convencido da dramaticidade da situação. E a questão não é mais técnica, é política. Como é que você vai convencer para criar uma nova base de apoio para 2, 3 anos de aperto, tendo em vista um futuro melhor? E a educação vai ter que entrar nesse sistema também. Não é desistir das metas, é como é que você faz um sursi, espera um pouquinho, até que... E o que faz nesse até que? O que se salva? Porque algo vai ter que ser salvo, não pode ser simplesmente dizer corta, corta, corta na educação. Então, eu acho que o debate tem que ir para um plano mais realista, sem deixar de ver o objetivo, um pouco mais realista para ajustar, e nesses próximos 2, 3 anos vai ser aperto mesmo. E qualquer um que esteja lá vai ter que apertar. E se não se fizer com um mínimo de consenso, é pior. E tem que explicar por que tem que apertar. Esses números são de terror, é verdade, mas mostram o que aconteceu. Não é? Houve um despautério. Quando você diz que hoje o gasto de subsídio para a grande empresa é igual à Bolsa Família, meu Deus. E subsídio que não significou um aumento no investimento, que é o que é mais grave. Quer dizer, houve uma substituição. Quem fez investimentos fez com o dinheiro do governo, em vez de tomar nos bancos por conta própria. E fez com juros subsidiados, às custas de todos nós. É uma loucura. Mas já foi feito. Já está aí. Quando eles se olham em profundidade, não o aspecto educacional, mas pega a Caixa Econômica, pega o BNDES, pega a Eletrobras, pega a Petrobras, não tem jeito, vai ter que ter uma remexida muito forte. Então, temos que nos preparar para esse momento de tentar ver o que é indispensável preservar. Inclusive os objetivos finais de igualdade, dessa questão de que você tem que realmente rebalancear o tratamento dado aos vários níveis de educação, não sei o quê, mas nós temos que ter realismo. Eu lamento muito dizer isso, porque ninguém gosta de ver números tão horripilantes e o que pode derivar disso é falta de credibilidade dos programas. Você lança um programa, mas você já vê que não vai. E se vê que não vai, não mobiliza ninguém. Então, vamos ter que voltar, ao mesmo tempo, ao realismo e à crença. Não é fácil.
Ainda bem que eu não tenho tempo para ver isso. Bom, eu me desculpo Quem muito, sabe, mas eu tenho senhor? outros compromissos. Boa sorte aí no debate. Muito bem, aberto-se várias pessoas já. Guiomar, Eunice, Nicolás, 3 primeiros. Perguntas, por favor. Há várias pessoas querendo perguntar. Eu encareço a quem for perguntar que faça perguntas curtas e não apresentações paralelas, por favor. Deixa eu tirar o meu... Olha, realmente há muita coisa para falar, mas eu vou me restringir, não é, a uma única questão. Há uma única questão que diz respeito à questão do financiamento. Na verdade, digamos, quando eu saí do Ministério da Educação, este problema estava resolvido. Eu acho que não precisa mudar, fazer nada, nenhuma lei. O Fundef resolveu definitivamente este problema da educação básica, da educação fundamental, do ensino fundamental. É um sistema inteiramente não era um sistema nacional, não é, mas era, digamos, uma lei nacional que organizava a distribuição de fundos. O fato do governo federal ter que gastar 18%, não é, do orçamento em termos de educação, e os estados e municípios variam de 25% a 30%, é alguma coisa extremamente generosa para qualquer país do mundo. Não é? Temos que pensar como é que isto significa uma quantidade enorme de dinheiro. Não é? O plano do Fundef significava uma coisa não é, extremamente simples, em termos de resolver a desigualdade regional. Que era que você criava nos estados, não é? Porque não dá para você eliminar a desigualdade regional na escola, você criava nos estados um fundo que era distribuído entre estados e municípios de acordo com o número de alunos de cada um. Isso foi uma descentralização fundamental. Não tinha que você ir lá mendigar a abertura de vaga. Não é? Essas coisas dava, quanto aluno está matriculado, é o percentual que o município recebe ou o estado recebe. Não é? E isto é feito, não é, sem influência política. Ele fez essa política, não é, porque um percentual você distribui no computador. Entrou, saber quanto é que é transferido, o fundo fica constituído. A única coisa que houve foi estabelecer a obrigatoriedade de um conselho de pais e mestres que fiscalizasse essa Eunice, me distribuição. ajuda aqui a manter a minha credibilidade. Faz a sua pergunta. Não me obriga a fazer uma intervenção Não, mas é porque estava draconiana. colocado claramente isso. Né? E o segundo, não é que o papel distributivo da União era quando isso descia abaixo de um mínimo considerado pela Unesco, não é? O básico para você dar uma educação de qualidade, aí sim a União contribuía e aumentava o fundo até atingir o nível básico determinado. Então, eu creio que a questão de recurso, né, ela está resolvida. Há uma lei. O problema é como usar o recurso. Né? Como usar o recurso não está extremamente estável. Eu creio que o Fundeb bagunçou bastante esse problema. O Fundeb não é uma coisa tão compreensível, não é uma coisa absolutamente transparente como foi o Fundef. Né? Muito bem. Então, pergunta feita. Para terminar. Eu quero realmente dizer também terminar, que é senão impossível o tempo marcar, dos outros fica totalmente prejudicado. O que eu estou dizendo é que é impossível, não é calcular percentual do PIB para a educação. Você só pode calcular um percentual, não é, do orçamento dos estados. Você não pode calcular um percentual do PIB e depois o quê? Os estados abaixo e suspendem, não é, o seu orçamento para dar um percentual do PIB. É Muito uma bem. loucura. Muito bem. Guiomar, por favor, não me desmoralize. Faça uma pergunta. As pessoas que militam cotidianamente na área da educação sabem que o Plano Nacional de Educação não foi um plano do povo brasileiro. Ele foi um plano das corporações que se agruparam em assembleias, etc. Inclusive as corporações do ensino privado, que recebeu muito dinheiro com o ProUni. Então, eu gostaria que os nossos palestrantes se manifestassem sobre isso, porque
parece, quando o cenário é dado, a impressão que tem é assim, todos nós votamos no plano, nós somos todos a favor do plano, e o plano é do povo brasileiro. Na minha experiência, no que eu vi, e no que eu tenho conversado com as pessoas, não é. Então, gostaria que a mesa falasse a respeito do processo, porque repactuar o plano implica em saber como é que ele foi construído. E ele foi construído pelas corporações, ele não foi construído pelo povo brasileiro. Muito bem. Nicolás, pergunta cortita. Aqui, o microfone aqui, ó. Mansueto, uma pergunta. Você falou dos funcionários que ingressaram no Ministério, perto de 90 mil. Você achou você conseguiu olhar os dados para ver onde eles foram, se tem alguma lógica interna dessa situação? Porque é uma coisa que acontece também na Argentina. Então, se tem alguma lógica o ingresso de semelhante quantidade de pessoal. Muito bem. Bom, a palavra volta agora à mesa, podemos fazer pela ordem, rápido, aí fazemos uma segunda rodada e aí encerramos. Alô? Eu não olhei. Agora você desligou. Opa. Eu não olhei para onde foram, como foi distribuído, né? Grande parte disso é a universidade e algumas escolas técnicas. O dado existe, então é fácil pegar esse dado e ver exatamente qual foi o crescimento de despesa de pessoal por universidade. Mas, de fato, eu não fiz esse acompanhamento. Só que o número é assustador, né? Não, o ProUni não entra nesses dados porque o ProUni é renúncia de receita. Então, assim, o ProUni, como é que aparece o ProUni no governo federal? O governo federal deixa de arrecadar 700, 800 milhões, 1 bilhão. Então, o ProUni não entra aí na tabela da despesa. Exatamente. Neca. Bom, rapidinho sobre Guiomar, eu acho que isso é uma questão que a gente sabe complicada. O plano teve vários níveis de discussão. Sem dúvida, as corporações têm uma organização, a gente sabe disso, na educação, para o bem e para o mal. E aí elas são organizadas. O que é do povo brasileiro? Aí é difícil, né? Porque aí qualquer coisa você vai falar, bom, na rua você conhece, você não conhece? O que é do povo brasileiro? Então, acho que assim é longa, é uma discussão longa, talvez não seja que... Acho que assim foi um processo que começou nos municípios, participaram as escolas, os municípios, os estados. Não é o ideal, e provavelmente não é o ideal de ninguém, mas é o que foi possível construir. Agora, foi votado por todos os partidos, com unanimidade. Esse que é da sociedade brasileira. Por isso que eu falo, foi o plano que a sociedade brasileira escolheu e votou. Muito bom. Marilena. Concordo com a Guiomar e com a Neca, com as duas, sem querer ser tucana, né? Mas eu sou... Poxa vida, essa é uma afirmação, pô. Já que eu sou... Eu mesma dou risada de mim mesma. Essa é a quintessência do tucanismo. Bom, então, por que eu digo isso? É o seguinte, que o plano é um plano das corporações, é um plano das corporações, mas ele foi discutido nos municípios, nos estados, todas as... eu também participei. Então, é um plano, sim, que foi muito, digamos assim, liderado no sentido do bem e do mal pelas corporações e acabou tendo muitas distorções. Agora, no Congresso Nacional, que foi outra etapa do plano, a tramitação lá dentro, a demora na tramitação, ali as corporações tomaram mais conta do plano. Quer dizer, na verdade, é a própria, entendeu? Então, ali as audiências públicas tomaram conta totalmente do plano. Só que os partidos políticos, inclusive o PSDB, diga-se de passagem, que era a mesma coisa. Porque eu mesmo... mas eu cansei de mandar e-mail para todo mundo, não faz isso, não vota, não aprova aquilo, tarará, mas e daí? Eles não estão nem aí com os argumentos que a gente oferece e tal, né? Tem uma dificuldade em entender algumas coisas, eles querem agradar
a plateia que está ali aplaudindo e depois não sabe muito bem quanto custa, como foi o caso do judiciário, que, por sorte, não foi aprovado, o aumento do judiciário. Né? Então, eu concordo com o Guiomar. Agora, eu também acho, Guiomar, que é impossível ter uma repactuação de um plano do povo brasileiro. Não existe plano do povo brasileiro. Existe dos representantes do povo brasileiro, que na democracia são os eleitos pelo povo brasileiro. Né? Então, é com eles que a gente vai ter que lidar. Muito bem. Bom, vamos lá. Então, digamos, mais 3 perguntas, 4. Não, gente, eu vou ter que arbitrar. Digamos, eu vou admitir 5 se elas forem telegráficas. Começando aqui pelo André Portela, por uma razão única, que é a pessoa que eu conheço nominalmente. Não. O Horácio vai falar também, o André vai falar. Agora, André, curto, meu camarada, curto. Pelo amor de Deus. Está na mão de vocês deixar todos falarem. Eu vou estabelecer aqui. Essa palavra volta para a mesa daqui a 5 minutos. Tem que caber todas essas perguntas em 5 minutos. Tá, então tá bom. Então, bem direto e bem direto ao ponto, botar pimenta mesmo no debate. Diagnóstico já sabemos, meta já conhecemos, recursos já sabemos. O que é que faz daqui para frente? Não tem muito segredo, tem que fazer mais com o que a gente tem de recurso. Então está na hora de atacar na agenda medidas que envolvam gestão e redesenho do sistema para tirar mais aprendizado do que a gente tem. 2 medidas para, eu acho, começar a botar na agenda pública. Por exemplo, salários e remunerações, piso nacional, etc. Todo mundo, o professor tem que ser mais remunerado. Pela regra que a gente tem, não cabe em nenhum município, por isso que os municípios gritam, porque tem que pagar mais igual para todo mundo e ainda bate no inativo. Diferenciação de salário, qualquer sistema faz isso. Por que a gente não pode ter isso também? Segundo ponto, distribuímos todos os nossos recursos, 7,5% agora do PIB, 8% gastamos, vamos a 10%, distribuímos todos esses 7,5% do PIB muito desigualmente entre alunos, entre os níveis de pré-escola à universidade. Hora de debater a universidade pública federal gratuita. Eu acho, gente, chega diagnóstico, já sabemos. Eu acho que está na hora da gente discutir que medidas práticas tomar daqui para frente para a gente tirar mais do mesmo recurso de 7,5% do PIB. 2 exemplos. Muito bem. Do seu lado, por favor. Cronômetro rodando. O Plano Nacional de Educação é a agenda que existe no momento colocada pelo governo federal. Quer dizer, na área de educação nós não temos outra agenda. Quer dizer, a agenda existente é a agenda do governo federal. E eu diria que a questão financeira do Plano Nacional de Educação, ela antecede a crise. Quer dizer, independente da crise, ela já era complicada. Já era complicada. O Chico Soares, presidente do INEP, em recente reunião em Brasília, disse que nenhuma das metas são viáveis. Nenhuma meta é viável. Palavra do presidente do INEP. Né? Então, no entanto, é a agenda que está colocada e poucos têm coragem de dizer publicamente que a meta é inviável. Nós continuamos trabalhando com esta agenda do plano como se ela fosse efetivamente razoável. De todas as ações que o governo federal deveria fazer até esse momento, estabelecidas pelo plano, com prazo, ele não fez nenhuma. Né? Esta é a questão. A pergunta é possível, temos condições políticas de fazer essa repactuação? É essa pergunta. E segundo, em que condições, em que termos essa repactuação tem que ser feita? Muito bem. Levou 1 minuto e 15, espero que você leve menos tempo aqui para os outros poderem falar. Olha, atendendo ao teu pedido, Sérgio, primeira, para Maria Helena, uma reflexão para Maria Helena e para a Neca. Que perspectivas que vocês veem de o nosso PNE atual endereçar, que perspectivas realmente nós temos de abranger currículo, base nacional comum, formação inicial, né, e avaliação diagnóstica. Né? Esse tripé tem que ser, na minha opinião, e é básico para que o PNE possa, de alguma maneira, contribuir para os anos futuros da educação pública. Segundo ponto, gostaria de fazer uma reflexão com o Mansueto, ainda sobre o PNE. O PNE fala sobre o custo aluno-qualidade, que, posteriormente, depois de 1 ano, vai se transformar no custo aluno-qualidade inicial, que, posteriormente, se transforma no custo aluno-qualidade. Dado que esse custo aluno-qualidade ele aumenta, né, ele dimensiona
muito o atual custo aluno-ano que o Fundeb tem, né? O CAC ele vai duplicar, triplicar, talvez, esse valor do aluno-ano ao longo dos próximos anos, se o CAC for realmente implementado. Que cenário que você projeta, tendo isso como pano de fundo, que possibilidades nós temos que isso realmente aconteça com uma reforma tributária que precisa de, no mínimo, credibilidade política? Muito bem. É a última pergunta e a culpa não é minha, é a culpa de quem usou mais tempo do que deveria. Emendando uma última. O Dr. Vilhena ali do lado. Bem rápido. Como é que vocês acham que a atual lei de cotas pode impactar diante disso tudo? Primeiro, uma sugestão, Monsueto. Monsueto, você quer assustar mais as pessoas? Divide aquele número de funcionários das universidades federais por número de alunos formados. Aí você vai dar o show, tá certo? Outra coisa, realmente, essa questão de rediscutir esse financiamento é muito importante. Olha só, quantos milhões nós pusemos nos cursos de engenharia no Brasil, formando doutores, formando tudo. Quantos milhões a Petrobras, a FINEP e o CNPq puseram nos grupos de pesquisa pesquisando, aspas, né? Petrobras. Ninguém descobriu que a Petrobras estava quebrando. As pessoas não sabem fazer conta, pô. Não é possível, né? Então, realmente, a gente tem que redirecionar esses recursos às pessoas que não sabem fazer conta, elas que paguem as coisas. E nós vamos mudar o ensino médio. Vamos mudar o ensino médio e melhorar o fundamental. Obrigadíssimo. Palavra de volta à mesa, respostas e considerações finais. Eu acho que a pergunta do André está ligada a essa última pergunta. É isso, quer dizer, vai ser muito difícil. Assim, eu vou fazer a provocação. Vamos lá. De fato, a gente precisa fazer mais com o que tem. Possivelmente, isso vai passar por uma discussão de cobrar o ensino público gratuito. Isso é uma discussão que não existe no Congresso. Isso é uma discussão que acho que a academia está colocando, é bem-vinda, mas é uma discussão, enfim, que ninguém no Congresso está à frente disso. Agora tem um problema. Assim, qual é a provocação que eu vou fazer? A provocação é o seguinte: é verdade que quando a gente olha os dados de gasto per capita e resultado, qualidade da educação, você tem uma dispersão muito grande. Agora, quando a gente olha os exemplos que amigos nossos citam muito, de escolas e cidades que melhoraram muito a educação, essa melhora de educação, Sobral, vem acompanhado do crescimento do gasto. Sobral vem acompanhado do crescimento do gasto. Então, assim, eu não conheço caso que você tenha uma melhora muito forte da educação com queda do gasto. Então, assim, aumento do gasto não leva a aumento de qualidade. Mas, em geral, os exemplos citados de aumento de qualidade têm ligado ao aumento do gasto com a educação. Então, isso, para mim, é um puzzle. Quer dizer, de fato, o que, de fato, a gente pode economizar ou não. Eu, de fato, não sei. Mas, enfim, fica a provocação. Agora, daqui para frente, assim, e tem outra, quer dizer, terminando, quando eu converso com os secretários estaduais de Fazenda, estava conversando com o do Nordeste, e eles me falaram o seguinte: eu estava falando, olha, no estado do senhor, o gasto que mais aumentou não foi investimento, governador, o gasto que mais aumentou foi custeio. E a resposta que eles me deram foi: claro, Mansueto, porque eu investi muito em escolas em tempo integral. Escolas em tempo integral significa aumento de custeio. Então, assim, a gente vai ter que... Como é que equaciona tudo isso? Não sei, mas eu acho que o ponto do debate é esse mesmo. Bom, é complexo. Se fosse fácil, a gente já tinha resolvido, né? Então, é isso. Acho que nós temos que fazer, sem dúvida, mais com menos, isso está dado, porque gostamos ou não gostamos. Acho que questão de gestão vai ter que ser discutida, mas gestão também transparência,
né? E eu acho que aí a gestão, no meu entendimento, não é só uma racionalidade econômica, ainda que ela seja super importante, né? Mas é uma gestão que leva em conta a equidade, porque senão esse país vai continuar também mais do mesmo, que é acirrar as desigualdades, porque a gente sabe que com essa crise vai desemprego, etc, etc. Então, assim, se a gente não segurar um pouco a educação, nós vamos acirrar uma desigualdade que já é enorme. Então, a ênfase na questão da transparência, eu acho que nós vimos essa semana um canal de televisão falando das licitações nesse país, e a do MEC especialmente. Então, acho que tem muito a ser feito em relação à transparência e ao acompanhamento. A gente tem muita dificuldade de controle social. A gente tem algumas coisas que não custam, que é acompanhar não apenas se está sendo bem empregado o dinheiro do Fundeb, que já é muito importante, mas quais são os resultados que são alcançados com esse recurso. Então, acho que assim, não sei se a gente tem que repactuar neste momento sem nenhuma, com pouca governabilidade política, se a gente vai conseguir repactuar ou se é por aí repactuar o Plano Nacional de Educação. Talvez seja pensar melhor essas questões de transparência, de gestão, né, e de controle social das políticas públicas. Nós temos uma questão que é nossa, não é só da Dilma, nem de A, B ou C, é da sociedade brasileira. Quer dizer, é sair da cadeira, né, sair do computador e saber controlar as políticas públicas também. Quer dizer, não vai depender só, e se depender só do Congresso também, nós vamos estar mal, né? Então, acho que eu não diria que é isso aí, nesse momento. Eu acho que é mais a gente começar a pensar e nessas questões de controle social de uma forma mais eficaz e pensar nas questões Bom, eu vou rapidinho também, senão o Sérgio vai bater. Não, começa a pensar... desculpa, não ia... Mas... enfim, tem muitas questões aqui, mas vou pegar uma questão do currículo. Eu acho, sim, importante a base nacional, mas, como já disse a Maria Helena, não dá para a gente querer fazer isso rapidinho, né? Não precisa demorar 10 anos, como demorou a Austrália, mas também não dá para fazer em 6 meses, né? Então, é importante, como você coloca, é importante o currículo, a formação inicial e a avaliação, tudo bem, mas daí, então, vamos fazer a toque de caixa, vai ficar na gaveta e não vai resolver nada. A avaliação a gente pode melhorar, mas já temos um sistema de avaliação. Claro que eu entendi que você quer que se reporte ao currículo e à formação inicial. Formação inicial também eu acho que é possível, não é simples também, mas acho que o MEC tem mecanismo de FIES, de ProUni, de discussão e indução das escolas particulares, das universidades particulares, que são responsáveis pela maior parte da formação inicial. E, enfim, acho que a gente tem uma questão, a formação inicial é importantíssima, mas é outra questão que é como pensar essa valorização dos professores, dado que provavelmente nós não vamos conseguir aumentar salário, ou aumentar numa proporção que, no máximo, vai acompanhar a inflação e não vai seguir no piso acima da inflação para poder chegar na meta do salário, ou ter um salário mais digno para os professores. Então, como fazer com que esse professor se sinta valorizado pela sociedade? Eu acho que, sem levar em conta um salário já, talvez pensar uma carreira, colocar um horizonte e rediscutir o papel que a sociedade brasileira está dando para esse professor. Uma questão mais simbólica também, ao lado de formação e ao lado de uma perspectiva de carreira, que ele possa olhar e entender. Bom, bem rapidinho, para o Sérgio não me a Guiomar expulsar. está insuflando as massas ali. Ô, Guiomar, calma, Guiomar. Comporte-se, Guiomar. Bom, primeiro... Tchau, Guiomar. Primeiro, assim, eu concordo totalmente com o André. Eu acho que, diante desse quadro,
vamos ter que fazer mais com menos dinheiro, vamos ter que tomar medidas de gestão, redesenhar programas. Nesse redesenho, eu acho que muita coisa pode ser feita. Tem muito desperdício em todos os níveis de governo na área de educação, tem muito projetinho que não serve para nada, tem muita fragmentação, tem muito dinheiro mal gasto, mal direcionado, todo mundo sabe disso. Então, não é porque não tem recurso, é porque tem muito recurso empregado em coisa que não adianta, que nós já sabemos que não resolve, não tem foco, não tem prioridade. Quando eu falo em repactuação, talvez o termo não seja esse, eu estou pensando principalmente em priorizar dentro desse plano o que é realmente fundamental, quer dizer, qual é a prioridade? Tudo não vai dar. O que vai dar para fazer? Né? Quer dizer, qual é o tipo de acordo que é possível ser feito para que ninguém seja preso pelo Ministério Público? Porque hoje no Brasil, o Ministério Público prende quem não cumpre as metas do Plano Nacional de Educação. Ninguém mais quer ser secretário municipal de educação porque não vai conseguir cumprir a meta da pré-escola, por exemplo. Já está cheio de gente assim. Em Alagoas, por exemplo, Maceió, eu não sabia, só tem 2 escolas pré-escola, de 4 a 5 anos. A secretária está apavorada, porque o Ministério Público já disse que ela vai ser presa. Então é um problema. Eu estou falando, nós estamos rindo. Ainda bem que você não exerce mais a função, hein, Marilena? Então, nós estamos rindo, mas é para não chorar. No fundo, é para não chorar. Bom, sobre o ensino superior, eu não tenho dúvida, vai ter que mudar. Né? Eu fui naquele seminário que a Helena estava, muita gente do ensino superior nos BRICS, lá na Academia Brasileira de Ciências, no Rio. O Brasil é o único país dos BRICS que não cobra mensalidade do ensino superior público. A África do Sul cobra, a China cobra, a Rússia cobra, a Índia cobra, todo mundo cobra. O Brasil é tão rico assim que não tem que cobrar? A Inglaterra cobra, os Estados Unidos cobram. Ora bolas, que história é essa? Se nós não temos dinheiro para aumentar o salário do professor de educação básica, então o meu neto, que estuda numa universidade pública, ele não teria que pagar alguma coisa, se o pai dele puder pagar? Por que não? O avó? Tá certo? O avó. A avó já está mesada. Bom, mais ou menos. Bom, e por fim, sobre a coisa da avaliação, currículo, e o salário também tem que ser diferenciado, eu concordo. Vai ter que tomar medidas desse tipo, cortar gasto ineficiente, como um monte de projetinho que não serve para nada, e o salário tem que ser proporcional ao que a pessoa trabalha. Tem gente que trabalha muito bem, dedicada, e tem gente que não trabalha tão bem. Mas isso vale para todo o setor público. Horácio, olha, o negócio da base nacional, a base nacional ela deveria ser a referência para avaliação, para o currículo, para a formação inicial, para tudo. Mas não isso que está aí. Tá certo? Nós temos um problema grave com esse documento que está aí. É um documento que está completamente desintegrado do ponto de vista da orientação e apresentação inicial. Ele não dá um norte para a organização do documento e isso torna o documento frágil, tá certo? Porque ele é uma coxa de retalhos com uma listinha de conteúdos, não é uma base nacional que tinha que ser muito mais enxuta de orientação geral para adaptar os currículos. Tá bom? Obrigada. Bom, muito bem. Depois dessa tarde alentadora, eu me despeço de todos. Tenho certeza que vocês terão uma noite sorridente e um fim de semana com o feriado que se aproxima maravilhoso.